Fala pessoinhas, estamos de volta numa questão maravilhosa, super top, escrita e criada e elaborada por mim, Marcos Rodrigo, né? Eu coloquei minhas iniciais aí, obviamente foi bem egocêntrico, mas enfim, a questão é minha, eu faço o que eu quiser com ela. E o que a gente vai fazer com ela aqui agora é resolvê-la. É, Quando eu criei essa questão, o meu objetivo em avaliar conteúdo é se o aluno sabe a relação de pertence e não pertence, contido e não contido, e de contém e não contém, tá? Então, é um tema que muita gente erra, infelizmente é um tema que pouca gente domina, e não vai ser o seu caso, seguidor dessa página maravilhosa, porque você vai ter uma definição formal, uma teoria bem consolidada aqui comigo, e aí a gente vai entender plenamente esses conceitos, fechado? Brincadeira à parte, vamos lá, pessoas. A gente tem o conjunto A, formado por esses negócios aí, e isso aqui assusta muita gente, tá? Porque você tem uma sucessão de chaves, uma dentro da outra, e isso gera incômodo em aluno, tá? E não quero que gere incômodo em você. E para entender isso, vamos entender o que é o conjunto, né? Imagina que você tem uma caixinha de guardar tranqueira, né? Aquelas caixinhas de sapato que você guarda coisas no seu guarda-roupa, enfim. É, é esse o conceito, é só isso, tá? É uma caixinha de sapato. Então, um conjunto, que eu vou chamar aqui de M, ele vai ser uma caixinha de sapato. E o que você faz com uma caixa de sapato é guardar tranqueiras. E na matemática o que mais tem é tranqueiras. Então aqui eu vou guardar o número 1, vou guardar o número 2, vou guardar o número 3, vou guardar a letra R, vou guardar a letra T, enfim. Tem coisas guardadas dentro dessa caixinha. E aí, de forma matemática, a gente escreve assim, ó, o conjunto M. Então a gente sempre vai simbolizar um conjunto por chaves, tá? E dentro dessa chave a gente escreve os que estão lá dentro, né? As coisas que estão lá dentro. Então vai ser 1, 2, 3, R e T. E aí você termina o seu conjunto fechando a chave. E aí, pessoas, tudo que está dentro desse conjunto, tudo que está listado entre ponto e vírgula, né? Que é o que separa essas coisinhas aí, a gente tem elementos. Então esse conjunto M, ele é formado por 5 elementos. Fechado? É, e não me importa muito o que são esses elementos. Não importa o que é o R, o que é o T. A gente pode ter que a letra R é uma propriedade, a gente pode ter que a letra T seja um triângulo, a letra R pode ser um outro conjunto, não importa muito o que é. Mas se estiver listado entre ponto e vírgula, que é o caso que está aqui, a gente tem elementos. E para elementos a gente utiliza o símbolo pertence e o símbolo não pertence. Então, esse símbolo aqui é exclusivo para elementos, tá? Então, exclusivo para elementos. Vai tirando print aí, porque eu vou apagar tudo de supetão, tá? E para você voltar esse vídeo vai ser difícil, porque ele vai ser longo. Então, vai tirando print ao longo dos comentários, ou sempre quando você for achar necessário aí. E é isso, pessoas. Símbolo de pertence não pertence para elementos, e elementos é tudo que está aqui listado entre ponto e vírgula. Tá bom? Se você extrapolar a sua ideia de conjuntos de caixinhas, você pode imaginar uma caixa dentro de outra caixa, dentro de outra caixa, e assim sucessivamente. Então você consegue escrever um elemento M, por exemplo, que é, aliás, um conjunto M, que é esse conjunto formado por essa caixinha aqui de fora. E dentro dessa caixinha a gente vai ter o número 1, o número 2, o número 3, e também uma outra caixinha que eu vou nomear essa caixinha de R. E dentro dessa caixinha R, a gente vai ter os números 1 e 4, tá? Poderia ser qualquer coisa ali dentro. Vou deixar 1 e 4. E você escreve assim na matemática. Ó. M é formado por... É um conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e R. Tá bom? E se você quiser explicitar o que é o R, você escreve assim. Ó, o M, que é o seu conjunto, é formado por 1, 2, 3. E aí o R vai ser um conjunto formado por 1, 4. E é isso o significado de um conjunto dentro de outro conjunto. É uma caixinha dentro de outra caixinha. E o formato visual você consegue entender agora, tá bom? E é isso que está acontecendo aqui nesse conjunto A. Fechado? E aí nesse caso aqui, ó, você escreve que o 1 pertence a M, você escreve que o 2 pertence a M, você escreve que o 3 pertence a M, e você escreve que o R pertence a M. Porque o 2, o 3 e o R, eles são elementos do seu conjunto maior, que é o seu conjunto M. Você também poderia escrever o seguinte, ó, o número 1 pertence a R, e você também escreve que o número 4 pertence a R. Porque aqui você vai ter outro conjunto também, né, o conjunto R. E esse conjunto R ele é formado pelos números 1 e 4. Fechou? Então chegou a hora do print aí, eu vou apagar tudo.
Já apaguei já. Se você não deu print, perdeu. Fica ligeiro aí na aula, tá? Se você já deu print, você tirou o print, tem a imagem do seu celular. E aí, pessoas, uma outra definição que a gente vai ter que trabalhar aqui é o conceito de continência. Não aquela continência que os militares fazem um para o outro, mas continência do sentido de conter. Então, olha só, a gente escreve assim, ó, A contido em B, ou você escreve que A não está contido em B, é uma relaçãozinha exclusiva para continência. Tá bom? Continência. E aí, a definição disso, você tem a seguinte, ó. A contido em B é a mesma coisa... Opa, é desse jeito mesmo. A contido em B é a mesma coisa que você escreve que A é subconjunto, subcon. Tá meio difícil de escrever hoje, né? A é subconjunto de B. De B. Então, A é subconjunto de B, então você escreve que A está contido em B. É a mesma coisa. E aí, o que é um subconjunto? A gente escreve o seguinte, ó. Aqui, presta atenção no texto. A é subconjunto de B, C e somente C. A relação C e somente C, a gente usa quando não tem outro caso, tá? É só isso, é só essa condição que define o que é um subconjunto. Então, A é subconjunto de B, se somente C, todos os elementos de A, então todos os elementos de A também são elementos de B. Tá bom? E aí você tem que A e B é conjunto nesse caso, né? A e B são conjuntos. Então a relação de continência é uma relação exclusiva para conjuntos. Você nunca vai poder escrever que o número 1 contido em A, tá? Isso é um erro de lógica, de sintaxe. Você pode escrever que o conjunto formado pelo número 1 está contido em A, mas só um número está contido não faz sentido, tá bom? Então aqui você tem que o A é o subconjunto de B, C e somente C, todos os elementos de A também são elementos de B. E aí olha só que você pode escrever aqui, ó. Um exemplo, né? Sempre quando você define algo, é sempre bom exemplificar. E nesse caso, vale a pena. Você tem o conjunto A. Vamos escrever esse conjunto A de verde, aqui. O conjunto A vai ser formado por 1 e 3. E o conjunto B vai ser formado por 1, 2, 3. E o conjunto C vai ser formado por 3. Tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente pode escrever que o A ele é subconjunto de B, ou seja, o A está contido em B, porque os elementos de A, nesse caso, são os elementos 1 e 3, eles também são elementos de B. E a gente também pode escrever que o conjunto C está contido em B, ou seja, o elemento do conjunto C, que é o 3, também está contido no conjunto maior, que é o conjunto B. Fechado? E essa é a relação de continência que está definida aí para vocês. Como a gente está aqui para aprender mesmo, né, e, enfim, não me limita a matemática, vamos aprender português agora também. Você sabe que no português existe a voz ativa e também existe a voz passiva. Então, por exemplo, uma frase tosca aí é: eu limpei o celular, e uma outra frase seria: o celular foi limpo por mim. Então, você pode escrever aqui, ó, o conjunto A está contido em B, ou você também pode escrever que o conjunto B contém o A. Tá? Então, são dois jeitos de você escrever que o A é subconjunto do conjunto B, tá bom? E, claramente, se você quiser falar que o A não está contido em B, você também fala que o B não contém o A. E aí você entende de forma plena a relação de continência, tá bom, pessoas? E aí você consegue fazer todos os itens de A até I dessa questão 1. E, enfim, vamos fazer esses itens aí. Vou apagar tudo aqui, bem apagadinho. E vamos lá. Letra A. Letra A. O conjunto A possui 5 elementos. Verdadeiro. Mais claro do que água cristalina. Olha só. Você tem os elementos 1, 2, 3, 4. E o quinto elemento, né, o nome de um filme, é o conjunto 5, 6. Então, vou escrever aqui, ó. Elementos. Elementos. Será dado pelo número 1, 2, 3, número 4 e o conjunto 5, 6. Então, você vai ter no total 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, essa alternativa é verdadeira.
E se a letra A é verdadeira, claramente a letra B tem que ser falsa, né? Não tem como o conjunto ter 5 elementos e 6 elementos simultaneamente. Por lógica, você tira isso, mas o que eu queria fazer aqui, na letra B, é pegar o aluno distraído, que vem aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu até coloquei na ordem para deixar numerado para o aluno nem ter trabalho de contar. Porque tem aqueles alunos folgados que fazem isso, né? O aluno não quer pensar e vai escrever que tem 6 elementos só porque tem 6 números. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vai ter que tirar isso pelo conceito, tá bom? Só uma curiosidade que me veio aqui agora, se você escreve assim, A igual conjunto formado pelo conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos elementos tem esse conjunto? Você vai ver que esse conjunto A, ele vai ter um elemento. E esse elemento vai ser um conjunto formado por 6 elementos. Sacou? É como se você tivesse uma caixa, dentro dessa caixa tem uma outra caixa, e dentro dessa segunda caixa você vai ter o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesmo embora os mesmos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, os mesmos números, estejam escritos nessa sentença matemática. Então, toma cuidado contra isso, tá, pessoas? Não é porque está escrito 6 números que você tem 6 elementos. Fechou? Letra C. A letra C, 5 pertence a A. Pessoas, vocês estão vendo 5 listado ali, ou em underlines de verde? Vocês não estão vendo o 5 assim, né? Vocês estão vendo um 5 dentro de um outro conjunto. Então, essa alternativa ela é falsa. Você não tem que o 5 é elemento de A. E aí você escreve nesse caso que o 5 não pertence a A. Essa é a anotação correta, tá bom? Se você só escreve 5 pertence a A, você tem um erro lógico, isso está errado. Se está errado, é falso. Fechou? Letra D, mesma coisa. Você, por mais que tenha o número 6 escrito ali, você não tem o número 6 escrito entre ponto e vírgula no seu conjunto principal, né? Aqui ó, você tem o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e um trambolho. Se você chamasse esse conjunto de R, você teria escrito aqui 1, 2, 3, 4, R. Né? Você nem veria o número 6. Mas, enfim, o que torna essa letra D falsa. Letra E de, sei lá, alguma coisa aí. Olha a letra E, que maravilhosa. Você vai ter aqui o conjunto 1, 2, pertence em A. Pessoal, se você tivesse isso aqui, ó, o A é formado por um conjunto que tem o número 1, o número 2, o número 1, 3. Tá? O conjunto 1, 3. Os elementos de A são 1 e 2. E o conjunto 1, 3. Então você poderia escrever que o 1 pertence em A, o 2 pertence em A, e aqui você escreve que o conjunto 1, 3 pertence em A, porque ele está listado aqui no A. Só que você não pode escrever que o 3 pertence em A, tá? Isso é falso, porque o 3 não está listado em amarelo ali no conjunto A que a gente criou aqui agora. Mesma coisa, esse conjunto 1, 2. Você até pode escrever que o 1 pertence em A, que o 2 pertence em A, porque eles são elementos, eles estão listados aqui, ó, o 1 e o 2. Mas você não tem listado nesse conjunto A o conjunto 1, 2. Então, essa afirmação aqui é falsa, tá? Então, a letra E, ela é falsa. Vou apagar aqui para vocês. Letra E é um falsete, é falso. Mais falso que isso, só nota de R$3, que é tão falso quanto. Mas, piada de tiozão, né? Porra, não julga não, pessoal. Vamos para a letra F. Letra F diz o seguinte: o conjunto 1, 2, né? Então, conjunto formado pelos números 1, 2, está aqui. Agora você não usa mais a relação de pertinência, você usa a relação de continência. E aí você tem que o conjunto 1, 2 está contido em A. É verdadeiro isso? E aí, para você analisar a relação de continência, você esquece esse conjunto e você foca nos elementos. E os elementos são o 1 e o 2. E aí você tem o 1 pertence a A e o 2 pertence a A. Se você sabe que isso é verdadeiro e isso é verdadeiro, então a sua relação de continência é verdadeira, tá bom? E aí, de fato, o seu conjunto formado por 1 e 2, ele é um subconjunto de A. Então, ele realmente está contido em A. Fechou? Então, essa letra F, ela é verdadeira. Letra G. A letra G é a mesma ideia da letra E e F, só que agora com os elementos, com os números 5 e 6, né, trocando lugar. Então aqui a gente tem o conjunto formado por 5 e 6, que é o que está listado ali, 5 e 6. Ele pertence a A, e aí você tem que ver se ele está listado, né? E de fato está. O conjunto 5, 6, ele é elemento de A. Então isso aqui torna essa letra G
verdadeira. O que faz você refletir um pouquinho mais sobre a letra H, que diz o seguinte: o conjunto formado por 5, 6 está contido em A? E aí, de novo, relação de continência, corta as chaves, né? E você analisa só os elementos. O 5 pertence a A e o 6 pertence a A. E aí você viu pela letra C e pela letra D que é falso, né? Você não tem que o número 5 pertence a A e nem que o número 6 pertence a A. Então, se isso é falso e isso é falso, a sua relação de continência ela é falsa. Até que, se isso aqui fosse verdadeiro, tá? Você tendo uma falsa, anula toda a relação de continência. Então, aí você tem que ter uma relação lógica e, né, todas as condições abaixo aí de elementos têm que ser verdadeiras, para que a relação de continência seja verdadeira também. Então, essa letra H é um falso. E aí, depois da letra H, a gente tem a maravilhosa letra I, porque na letra I aborda exatamente esses conceitos aí. Ó. O conjunto formado por 1, 5, 6 está contido em A. E aí, para você analisar a relação de continência, você corta essa chave externa e você analisa os elementos. E os elementos desse conjunto aí é o número 1 e o conjunto 5, 6. Então você tem que analisar o 1 pertence a A e o conjunto 5, 6 pertence a A. E aí você sabe, ó, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, logo essa sua relação de continência ela é verdadeira, o que torna a letra I algo verdadeiro. Tá bom isso aí, pessoas? E aí, para a gente terminar essa questão, a gente vai fazer uma outra observaçãozinha, né, sobre a letra J, que é a relação do conjunto das partes. Então, eu vou escrever aqui, ó, o conjunto das partes de A, que é esse P meio torto, é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Então, isso aqui nada mais vai ser do que uma caixinha. Então, tenta imaginar uma caixa. E dentro dessa caixa, você vai ter todas as caixinhas que são subconjuntos de A. Então, você vai ter uma caixinha pequena aqui, você vai ter várias caixinhas pequenas. Depois, você vai ter algumas caixinhas maiores. Né? Você vai ter várias caixinhas dentro dessa caixa. Porque toda caixinha que é subconjunto de A vai estar nessa caixona. Inclusive o próprio A. E aí você tem uma propriedade bem interessante, né? Que o A está contido em A. Porque todos os elementos desse conjunto também são elementos desse. E aí, só para fazer um negócio bem feitinho aqui, ó, você tem a ideia de conjunto próprio. O INE gosta dessa relação, que é o seguinte, o A está contido ou é igual a A. Então, isso aqui é a mesma coisa de você utilizar menor ou igual, né? A lógica é a mesma. Mas quando você usa esse símbolo, você também pode admitir a igualdade. E aí você tem a noção de conjunto próprio, né? Se o conjunto B está contido em A, então, nesse caso aqui, o B não pode ser igual a A. Tá? Alguns vestibulares adotam isso, mas, de forma geral, a gente só utiliza esse símbolo aqui, que é o contido, que pode ser, inclusive, igual. Então, toma cuidado com a definição de onde vocês estão vendo aí os vestibulares, mas se você vê o que tem contido e igual, quando está contido sozinho, não pode ser igual, tá bom? Mas, de forma geral, você tem que o conjunto está contido nele mesmo. E, enfim. E aí, nesse caso, você tem que analisar a quantidade de elementos no conjunto das partes, né? E para fazer isso, vamos supor que esse conjunto A seja formado pelos elementos A1, A2, A3, até um certo elemento AN. Então, esse conjunto A tem cardinalidade de N, ou seja, tem N elementos, e aí você vai formar um conjunto B, tal que o conjunto B esteja contido em A. E para você formar o conjunto B, você vai ter uma caixinha, e você vai ter que saber o seguinte, ó. Você vai guardar esse elemento nessa caixinha, você tem duas possibilidades, sim ou não. Depois, você vai guardar o elemento A2 nessa caixinha? Sim ou não. Você vai guardar esse elemento A3 nessa caixinha? Sim ou não. E você vai fazer essa pergunta até chegar no final. Você vai guardar o elemento AN nessa caixinha? Sim ou não. E como cada pergunta admite duas respostas possíveis, né, o total de possibilidades aqui vai ser 2 elevado a n. Ou seja, você tem 2 elevado a n conjuntos B distintos. E esse conjunto B é um subconjunto de A. Então você vai ter 2 elevado a n subconjuntos de A. E como o conjunto das partes é o conjunto de todos os subconjuntos, o número de elementos no conjunto das partes, então vou escrever aqui, ó, número de elementos, então o número de elementos será 2 elevado a n. Ou seja, todo o conjunto das partes vai ter 2 elevado a n elementos, tá bom? E claramente, em caso particular, né, se você tem que o A é vazio, você tem então que o número de elementos de A é 0. Logo, o conjunto das partes do vazio vai ser 2 elevado a 0, que é 1. Ou seja,
existe um elemento no conjunto das partes do vazio, que vai ser o conjunto formado pelo conjunto vazio, que você pode representar assim, ou você também pode representar assim, tá bom? Isso é uma bizarrice matemática, mas são detalhes, dos detalhes, dos detalhes, dos detalhes, enfim, coisas picuinhas. Mas vocês têm uma noção melhor do que está acontecendo agora. Esse símbolo aqui, ó, é algo válido da matemática, embora seja um negócio bem engraçado. Mas voltando aí para nosso foco, que é resolver essa questão. Na letra J, vamos lá. Se o conjunto A, ou seja, se o número de elementos de A é 5, o número de elementos do conjunto das partes de A vai ser 2 elevado a 5, que é 32. Então essa alternativa é verdadeira. E a letra K é para teste de leitura, né? Aquele risquinho azul do WhatsApp. É para saber se você sabe ler ou não. E aí vamos ver a letra K. Diz o seguinte: o conjunto A possui um elemento que é um conjunto. Opa, verdadeiro. Ó. O conjunto A possui um elemento que é um conjunto, está ali em cima. E este pronome é um pronome anafórico, né, o catafórico, que está retomando o termo anterior. Escreva aí nos comentários o que esse pronome é, tá? Se você chegou até o fim. É um teste de leitura do WhatsApp, nesse caso vai ser um teste de visualização desse vídeo. Se você chegou até aqui com 22 minutos de vídeo, é porque você viu essa frase e você vai pesquisar se este é anafórico ou catafórico, e, enfim, está retomando o termo anterior, e no termo anterior vai ser esse conjunto, e esse conjunto tem dois elementos. Então essa alternativa é verdadeira, tá bom? Então essa questão foi resolvida, a teoria foi dada, e eu espero que vocês tenham entendido de forma plena todos os conceitos aqui envolvidos, tá? Se você tem alguma dúvida, escreva nos comentários, faça seu papel de estudante, corre atrás, e espero que vocês tenham entendido muito aí, tá bom, pessoas? Então, forte abraço para vocês, bons estudos, continue estudando, firme, forte, e é isso. Aguardo vocês nos próximos vídeos, e deu 22 minutos agora, tá? Tchau!